Olá, tudo bem? Eu voltei aqui para contar mais um pouco da minha história para vocês. Eu quero continuar de onde eu parei. Eu parei no vídeo passado, foi me recuperando de um grave acidente que eu tive, né? Então, eu voltei para minha família, lá onde eu achei o apoio que eu precisava. Encontrei amor, carinho, compreensão. Graças a Deus que eles me apoiaram, me deram muito carinho, cuidaram de mim. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu cheguei num estado muito crítico. Eu cheguei careca, gorda, eu tinha engordado muito, porque eu tinha tomado muito antibiótico. Eu virei um monstro, careca, com a placa de titânio na cabeça, porque eu tenho uma cirurgia muito grande aqui. Então, eu cheguei irreconhecível. Quando a minha mãe me viu, minha mãe chorou muito. Ela achou que eu tinha morrido. Ela achou que, sabe, ela me achou destruída, mas aquele amor de mãe era tão bom. Quando eu abracei ela, eu senti tanta paz, eu senti que eu tinha outra chance. Mas mesmo assim, doente, gorda, feia, careca, eu não parei. Eu não fiquei dentro de casa. Quem falou que eu ia ficar dentro de casa repousando para me recuperar totalmente, né? Eu peguei e comecei a sair, porque eu era acostumada lá no Rio, eu tinha uma noite badalada, eu era acostumada a sair, né, na noite carioca. Então, eu continuei. Reencontrei umas amigas minhas, inclusive a Rosa, que é irmã do Luiz, do finado Luiz. Eu não tinha mais nada com o Luiz, né, nesse tempo. Só que nós tínhamos uma amizade. A nossa amizade sempre foi forte, até hoje é. Até hoje a gente se conversa, a gente é amiga. A gente sabe uma da outra, a gente relembra o passado. Uma coisa que eu aprendi é que amizades verdadeiras são aquelas que nunca perdem o contato. Pode passar os anos que vai estar ali, entendeu? Ela é uma amiga minha. A gente às vezes conversa sobre a nossa infância, sobre aquelas coisas que a gente fazia na adolescência, que todo mundo faz, né? Então, essa minha cunhada, entre aspas, né, do passado, ela me apresentou ao Klinger, Disco Klinger lá na época. Tinha uma discoteca e era Disco Klinger. Então, ela me apresentou esse homem. Aí eu, como eu gostava de dançar, de música, de beber e tudo, ele me oferecia isso tudo. Eu gostava, né? Só que eu me apaixonei por ele e ele por mim. Do mesmo jeito que eu estava feia, gorda, horrível. Eu acho que eu mesmo, se eu fosse um homem, eu não queria uma mulher igual eu estava naquele estado. E ele quis. Só que tinha um problema. Ele era casado. E eu não me importava. Porque eu achava assim, cara, eu nessa situação feia desse jeito, esse cara me quer. Então, se ele me quer, eu vou cair para dentro. Só que eu estava caindo para dentro de um precipício para minha vida. Eu estava adquirindo maldições para mim. Porque ele tinha uma mulher que sofria por ele. Inclusive, o nome dela é Jesus. Inclusive, hoje nós estamos até amigas no Facebook. Ela pode até ver esse vídeo. E eu sei que eu causei muito sofrimento a ela, mas eu não estava nem aí, porque eu não pensava, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Eu não sabia as maldições que eu estava carregando, entendeu? Daquele passo que eu dei, eu tive muito sofrimento na minha vida. Foi uma vida muito tribulada. Ele me tratava muito bem, eu parecia uma rainha. Ele me tratava assim, como que eu nunca fui tratada por ninguém, entendeu? Mas o pior ainda vinha, estava por vir. A maldição já estava ali, já estava na minha vida e eu não entendia. Minha mãe me dava conselho, minha irmã, meus cunhados, era tantos amigos que eu não queria escutar ninguém, eu estava apaixonada, era aquilo que eu queria e pronto. Acabei o quê? Engravidando dele, tive uma filha, depois eu tive outro filho, que quando eu estava grávida desse filho, foi aonde aconteceu o pior na minha vida. A minha vida era uma vida de que todo mundo invejava, todo mundo queria ser a dona, a mulher
Clint na cidade, que era o cara que era famoso, tinha fama, né? Importante na cidade, tinha um salão de festa bem grande e era popular ali por ali, entendeu? Era assim que eu me sentia. Então, e ele me fazia muito feliz. Nós não brigávamos, nós tínhamos nossa união era perfeita. Mas só que lá na minha casa ele colocou para mim não ficar sem fazer nada, né? Que eu era acostumada a me virar, trabalhar, ter meu dinheiro. Então ele colocou um bar dentro de casa para mim tomar conta. Tinha uma menina que trabalhava comigo, ela olhava meus filhos. Ela foi muito importante para mim, a Elisete. Ela já faleceu. Ela foi a segunda mãe dos meus filhos. Ela me apoiou muito, esteve comigo durante o pior momento da minha vida. Ela esteve ali perto de mim. E eu agradeço a Deus por ela. Que pena que ela não vai poder ver esse vídeo, porque ela não está mais aqui conosco. Mas eu quero agradecer tudo que ela fez por mim e pelos meus filhos naquela época. E eu quero falar para vocês que foi um tempo muito difícil, uma vida muito tribulada, muito sofrimento. Tinha noites que eu não dormia, foi uma guerra muito feia, foi um tempo difícil na minha vida. E Deus estava ali comigo, me protegendo, me segurando, me orientando. E mesmo assim, eu continuava fazendo besteira. Eu continuava naquela vida sem adorar a Deus, sem falar para eles, Jesus, obrigado. Naquele tempo eu nem agradecia a Deus, eu não ia nem na igreja, gente, e eu corria o risco de morrer a qualquer momento. Foi difícil. Eu levei uma facada na barriga, grávida. Me deram uma facada, eu com 8 meses de grávida, desse meu filho, do segundo filho. Eu fui ter o meu filho com 8 meses. Então, foi uma briga que teve tão grande, que envolveu gangues, envolveu gente morta, morreu muita gente naquele tempo. E eu tive que, inclusive o Clint levou até um tiro no peito. Eu fiquei com muito medo de perdê-lo. Ele teve à beira da morte e Deus salvou ele. Deus tem um plano na vida dele também, eu creio. Então, para isso tudo, a gente teve orientação do advogado, porque ele fez aquela briga que teve toda naquele tempo, que as pessoas acham que foi uma coisa e não foi. Foi simplesmente por causa de uma dívida de um bar, que os clientes não pagou e ele tinha a cabeça quente e começou a tirar. Aí deu no que deu, né? Quem conhece essa história sabe daquela época. Então, e para evitar mais coisas, nós fomos embora para São Paulo. Eu e ele, e os nossos filhos, né? Quer dizer, eu levei só um menino. A Adriele ficou com a minha mãe. Então, e lá em São Paulo aconteceu as piores coisas da minha vida. Eu achava que tinha acabado ali a pressão, o sofrimento, que lá em São Paulo foi o dobro. Foi pior. Era a maldição que eu estava carregando. Por quê? Porque eu me meti na vida de um casamento. Eu destruí um casamento. Entendeu? Eu não fui pelo lado sábio. Porque se eu fosse uma mulher sábia, eu não teria me envolvido com ele. Porque ele tinha uma mulher, ele tinha uma filha. E eu fui me meter, eu acabei com aquele casamento. E eu peguei a sorte daquela mulher para mim. Que apesar que ela é uma boa pessoa, que Deus abençoe ela. Hoje ela é casada, bem casada. Que Deus abençoe ela onde ela estiver, que ela me perdoe tudo que eu fiz. E eu fui para São Paulo, lá ele foi preso de novo. Se envolveu em outras coisas lá e foi preso. E eu fiquei com aquele bebê sozinho em São Paulo, os policiais querendo meu filho, falando, você não tem condição de cuidar, você vai entregar esse menino para o juizado, que não sei o quê. E eu falava, não, meu filho vai ficar comigo, meu filho vai ficar comigo, eu não vou dar meu filho para ninguém. E então eu fiquei com meu filho, lutei por ele. Foi muito difícil, foi uma barra que eu não gosto nem de lembrar.
Mas como para a gente entender o hoje, a gente tem que falar do passado, vamos entender. Então eu fui ficando com aquele meu filho ali, sempre. Desculpa aí. Eu peguei o meu filho, voltei para São Paulo. Era uma cidadezinha pequena que ele foi preso. Então eu tive que ir para lá, né? Porque ele não tinha ninguém lá e eu também não tinha ninguém, eu só tinha ele. Então eu acompanhei a vida dele ali naquele lugar, naquela hora, naquela necessidade. Eu estava lá com ele, eu estava presente com ele. Então eu achei que o meu filho, eu peguei e levei meu filho lá para minha mãe, né? Falei, não, não vai dar para mim ficar com essa criança aqui. E lá na minha mãe, a mãe dele ficou sabendo que eu tinha levado o menino para lá e foi lá e pegou o meu filho. Eu achei bom, porque eu não tinha condição de cuidar dele naquela época. Eu estava mesmo no fundo do poço da minha vida. Eu não tinha casa para morar, eu não tinha trabalho. Eu estava assim, vivendo pela glória de Deus, pelas bênçãos de Deus e não sabia. Sabe como é que é? E eu teria que ficar ali perto do Clinch, porque eu era a única testemunha dele e eu era o único apoio que ele tinha no momento. Eu não ia deixar ele na mão. E eu fiquei lá. E entreguei o nosso filho para a mãe dele cuidar. Ela cuidou muito bem do meu filho, agradeço a Deus por ela. Ela é uma mulher maravilhosa, é uma avó que ele não esquece um minuto, que ele admira muito. Sabe, eu tive muita gente que me amou, mesmo errada, mesmo fazendo o erro, eu tive muita gente que me amou, que entendia a minha situação. Eu agradeço a Deus por isso, que onde eu passei, eu posso voltar hoje, em qualquer lugar, que todo mundo me aceita, todo mundo me abraça, todo mundo me admira, porque eu sempre fui isso aqui, sempre fui verdadeira, eu sempre falei a verdade. Eu nunca gostei de esconder nada da minha vida, entendeu? E eu quero dizer para vocês que foram muitas noites mal dormidas, muito choro, muito lamento. Daí para frente a minha vida virou de cabeça para baixo, assim. Eu fui descobrindo lugares que eu jamais imaginei de ir. Eu fui em territórios que, no meu ver, hoje, com a minha capacidade que eu tenho, com a minha sabedoria de hoje, eu jamais iria. Eu jamais faria o que eu fiz. Mas eu tive que fazer para sobreviver. E eu agradeço a Deus por Ele ter me livrado de tudo quanto foi ruim que eu achei nesse tempo. Então, eu decidi. Eu vou mudar. E aí, quando eu pensei em mudar, apareceu outro homem na minha vida. Já pensou? Uma mulher de vários homens? Eu sou muito boa de me apaixonar, mas eu também sou muito fácil de esquecer. Graças a Deus por isso. Porque eu não guardo aquele rancor de ninguém. Eu guardo lembranças boas. E ruins também, né? Que a gente tem que ter os momentos ruins, ter os momentos bons. Mas eu não guardo raiva de nenhuma pessoa que eu me envolvi, de nenhum homem que eu amei. E eu agradeço a Deus pelos meus filhos, que são tudo de bom que a vida pôde me dar, foi os meus filhos. E por eles eu faria qualquer coisa, faria tudo de novo, se fosse preciso. E eu vou deixar para contar mais um pouco dessa história no próximo vídeo, tá? Muito obrigada, boa noite. Vamos agora agradecer a Deus por estar aqui, por estarmos vivos, por estarmos juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa live, Pai. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está comigo, meu Deus, ouvindo a minha história, Pai. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar e dar, Senhor, tudo que a gente merece, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na nossa vida. Amém, Jesus. Gente, eu gostaria que quem estiver gostando da minha história, compartilhasse, me seguisse, se inscreva aí, dá uma curtida aí, manda um like aí para me ajudar, tá? Beijo, até o próximo vídeo.